Hey, hello guys, bem-vindos à nossa aula preparatória de correção de exercícios com um pouco de teoria para você que está aí se preparando para o Banco do Brasil. Para você que não me conhece, eu sou o professor Renato Baggio e estamos aqui para poder fazer uma aula bem legal para você que está aí com medo da prova de inglês, uma prova que realmente aí vem pegando, tá? Ó, a CES Gran Rio sempre fez prova pesada para Banco do Brasil, mas a gente vai deixar você aí, ó, tinindo para essa prova. Você vai ver que é uma prova exigente, mas com o preparo correto, você sai muito na frente dos seus concorrentes, porque sim, o inglês virou o grande diferencial dessas provas, aliás, de todas as provas em que a língua inglesa aparece, visto que todo mundo estuda tudo, menos o inglês. E as provas de inglês são pesadas sim, é para ser, né? Então vamos lá, vem comigo, olha só, a gente tem aqui a nossa aula de adjetivos que eu trago aqui para você, esse tema. Vou fazer o seguinte, vou te criar aqui um macetinho para depois a gente entrar no texto e fazer a aplicação desse macete com você, que ele realmente é muito bom, ele realmente é revolucionário, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Olha o que ele diz aqui, ó. Quando a gente fala de adjetivos em inglês, deixa eu pegar uma canetinha bem bonita aqui pra nós, tá? O que a gente percebe? Já vou passar um macete de cara pra você, tá? Um macete que eu criei, tá bom? Eu chamo de macete da garota bonita. E por que é que eu chamo de macete da garota bonita? Porque todo mundo sabe dizer garota bonita em inglês, não é verdade? Todo mundo sabe dizer beautiful girl. Maravilha. Mas se você parar pra pensar, é por isso que muita gente comenta assim, ó. Ah, mas isso aí é um saco, porque no inglês é tudo ao contrário do português. No inglês é tudo ao contrário. Olha ali, ó, por que garota ficou invertido com relação a bonita? Não é tudo que é ao contrário, tá? Somente isso é que é diferente do português. No inglês, falando claro, a grosso modo, tá? Então veja, no inglês, o que a gente tem? A gente tem o adjetivo antes. Então no português o substantivo vem antes, o adjetivo vem depois, concordando com o meu substantivo. Se é garota, é bonita. Se forem garotas, fica bonitas. Se for garoto, é bonito. Se forem garotos, é bonitos. O que faz você constatar que adjetivo varia. Adjetivo varia com relação a gênero e número, que é o mesmo que dizer que no português, adjetivo tem sexo, masculino e feminino. E no português, adjetivo tem plural. Veja que eu enfatizei no português. Por quê? Dá uma olhadinha aqui comigo agora como é que fica aqui na nossa prática do inglês, tá? Olha que legal. Quando eu penso em inglês, primeira coisa que você notou, que o adjetivo vem antes do meu substantivo, certo? Então veja, e olha só, agora eu já vou lançar a mão do meu macetinho antes de discutir esses aspectos de variações, tá? Como é que funciona o macetinho em inglês? Duas coisas que você tem que lembrar. A primeira parte daquilo que você já conhece, que é dizer beautiful girl. Então eu faço assim, ó, aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é, leio de lá pra cá, garota bonita, e sim, é isso, é assim que funciona. A segunda parte consiste em o que eu vou te dizer agora. Primeira parte tá aqui, a segunda parte é qualquer palavra, olha o que eu estou te dizendo, qualquer palavra que venha na frente do teu substantivo no inglês é um adjetivo em potencial. Eu disse qualquer palavra do inglês inteiro. Olha que importante que é isso. E aí eu vou te mostrar como é que funciona essa dinâmica e já vou aplicar num texto aqui, numa prova do Banco do Brasil, Banca CES Gran Rio, que aconteceu alguns anos atrás. Então dá uma olhadinha aqui, vem comigo, olha só. Então, primeira coisa, qualquer palavra que eu colocar aqui na frente, vamos pensar aqui, por exemplo, na palavra baby, e na palavra face. Eu sei que num primeiro momento vem na sua cabeça que a tradução de baby é bebê, e que a tradução de face é rosto, pois é. Mas aí você fica pensando que essas duas palavras são substantivos, né? Em inglês, nouns. Será? E se eu disser a seguinte frase, ó? She has a baby face. Opa! Olha só como já mudou aqui. Olha só como já mudou e eu já vou aplicar o macete da garota bonita. Aqui eu tô dizendo, ela tem um... Opa! Um aqui é artigo indefinido. Ele pede um substantivo. Quando você fala para qualquer pessoa, ai, eu vi um... Ela tá esperando você dizer o quê? Eu vi uma... O quê? O quê? Então, artigo indefinido, uma, que no inglês é a ou an, tá? Os dois têm a mesma tradução, uma. Ele pede um substantivo. Nessa forma aqui, olha o que acontece, então. Eu venho traduzindo. Ela tem o quê? Um rosto de bebê. E aí eu traduzi de lá pra cá, porque aqui a palavra baby não é o bebê que eu pego no colo, é adjetivo de rosto. Lembra da dinâmica? Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Então aqui eu tô falando de rosto, o que vem na frente indica que tipo de rosto é. Isso vale pra tudo, sim. Tudo sim,
Todas as palavras que vierem na frente de um substantivo são adjetivos em potencial. E acredite, às vezes eu não preciso ter só um, não. Eu posso ter mais de um. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos fazer outros exemplos aqui? Não custa nada a gente praticar. Vem comigo para você ver como isso aqui vai empoderar você na hora de você resolver a sua prova, tá? Adjetivo precede o substantivo. Então tá bom. Bom, vamos lá. Imagine que você esteja falando, Banco do Brasil, né? Vamos falar sobre dinheiro, money. E vamos falar sobre issue. Essa palavra aqui tem várias traduções, tá? Mas uma delas, ela é sinônimo de problem. E aí eu digo assim, você já pensa isso aqui no substantivo dinheiro, você já pensa em issue e problem também como substantivo. Mas e na seguinte frase? E se eu disser assim, in Brazil, people are having, que lindo, people are having money issues. Olha o macete da garota bonita te ajudando de novo. Vem comigo, olha só. No Brasil, as pessoas estão tendo problemas. Peraí, dinheiro agora é adjetivo? Sim. Se dinheiro agora é adjetivo de issues, porque aqui eu tô falando de garota. O que vem na frente indica que tipo de garota é. Leio de lá pra cá. Então aqui eu tô falando de problemas, issues. O que vem na frente indica que tipo de problemas são. A tradução de money passa a ser problemas financeiros. Deixou de ser a tradução da palavra dinheiro em si, porque agora virou adjetivo. É ou não é uma coisa muito poderosa isso? Qualquer palavra que vier na frente do teu substantivo é um adjetivo em potencial. E só para finalizar essa parte introdutória, porque eu já quero partir para o nosso texto, que eu trouxe uma prova inteira para a gente resolver, Sesgran Rio, ela, não vou mentir para você, ela traz textos longos com termos técnicos e nas provas atuais eu trouxe uma prova antiga com vários termos da área de finanças. Claro, tô aqui para te ajudar, mas não necessariamente a gente teve na última prova do Banco do Brasil textos em inglês com assuntos que são do cargo pretendido, que são da área de finanças, da área bancária. As provas de inglês não mais estão sendo assim. As provas de inglês, elas agora querem que você tenha conhecimento geral para poder ler sobre temas variados, assuntos variados, né, na língua inglesa, certo? Então veja, a gente vai atacar o tema aqui, né, um texto com termos de finanças e tal, por precaução, mas não significa que necessariamente as provas, isso vale para todas as carreiras, de todas as áreas, tá? Não é só a parte de concurso, por exemplo, do Banco do Brasil que faz isso, e não é só a Sesgran Rio que faz isso. Isso é uma tendência dentro da língua inglesa que não mais se cobra só textos cujo tema ou assunto é relacionado com o cargo pretendido. Legal? Então vem comigo aqui, olha só que legal, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ok, então peraí. Feito isso, você entendeu esse macete, tá? Toda vez que eu tô lendo alguma coisa, vou lá para trás, peguei o meu substantivo e volto, eu estou aplicando o macete da garota bonita. E só para concluir, que não é menos importante o que eu vou falar agora, tá? Apaga, 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 apaga. Olha só o que acontece aqui, queridos. Não é menos importante, tá? Bom, eu percebi que... Opa, sem querer apaguei garota, né? Não dá nada. Girl. Que no português, o substantivo vai fazendo com que o adjetivo mude, acompanhando a concordância dele. No inglês, não. Se forem garotas bonitas, é beautiful girls. E se for carro bonito, beautiful car. E se forem carros bonitos, beautiful cars. Conclusão óbvia e imediata, meus queridos. Conclusão óbvia e imediata, olha aqui. Adjetivo não varia quanto ao sexo, não tem masculino e feminino. E adjetivo não varia quanto ao número, o que significa dizer que adjetivo não tem plural. Não existe beautifuls, não tem isso. Peraí, olha só quem tem plural. Quem tem plural? Somente o substantivo tem plural, tá? Isso vai nos ajudar muito, dá uma olhadinha aqui no texto que eu trouxe para ti, pega o seu caderno, seja lá o que você for fazer, para você estudar, porque agora vai ser bruto. Mas olha como esse macetinho, tão simples, baseado numa coisa que você já sabia, vai te empoderar demais na hora da prova, legal? A gente sempre faz assim, a gente sempre faz essa dinâmica aqui. Eu faço uma leitura aqui do texto, já faço uma tradução. Lembrando que no inglês as traduções têm que ser de acordo com o contexto. Uma mesma palavra tem vários significados. Se ela tem vários significados, ela tem várias classificações gramaticais. Portanto, uma palavra pode ser ora substantivo, ora verbo, ora adjetivo. Vai depender do uso, do contexto da frase. Isso é muito sério. E é muito mais amplo do que no português, embora isso já aconteça no português, tá? Então veja.
Feito isso, a gente vai fazer uma tradução que não é literal, uma tradução pautada aqui no contexto do texto, ainda que seja um texto técnico, tá? E vamos aplicando aqui o macete da garota bonita, que vai melhorar demais a tua dinâmica de leitura de texto. Vem comigo. Olha só, Bank Clerk Job Description, que seria o quê? Já de cara no título? Mas já de cara eu tô falando do quê? De descrição. Deixa eu pegar uma canetinha mais bonita que essa aqui pra gente destacar as coisas, tá? Então, já de cara, eu estou falando de descrição. E o que vem na frente indica que tipo de descrição é. Então, olha só. Descrição do trabalho do funcionário bancário. É isso mesmo, tá? Você pode até traduzir como do funcionário do banco, mas o fato é que aqui eu tô falando de descrição. E o que vem na frente indica que tipo de descrição é. É ou não é legal esse macete? Então vamos lá. Aqui eu tô falando de descrição. Descrição do trabalho do funcionário do banco. Esse texto vai fazer uma descrição dos vários tipos de cargos, de trabalhos, né? Que os funcionários em geral do banco têm. Façamos a leitura primeiro, vem comigo. Definition and Nature of the Work. A gente tem um título e a gente tem um subtítulo. Tá vendo aqui, ó? Não tem continuação da frase. O texto começa propriamente aqui. Então vem comigo, vamos começar no texto que diz assim, tá? Definição e natureza do trabalho. Definition and nature of the work. Vamos lá. Banks simplify people's lives, but the business of banking is anything but simple. Every transaction, from cashing a check to taking out a loan, requires careful record keeping. Behind the scenes, in every bank or savings and loans association, there are dozens of bank clerks, each an expert at keeping one area of the bank's business running smoothly. Pô, é ou não é muito legal isso aqui? Vem comigo, porque o tempo já está correndo, né? Olha só, vou pegar aqui um marca-texto para você fazer bem direitinho a tradução comigo, tá? Os bancos simplificam as vidas das pessoas. Eu voltei aqui não porque é garota bonita, mas porque o apóstrofo S indica posse, tá? É que nem você falar assim, por exemplo, Renatos Book. Renatos, eu levei o apóstrofo, eu sou dono do que vem depois. A gente usa muito isso aqui no Brasil, pelo menos aqui onde eu moro, na cidade. Tudo que é barraquinha de cachorro-quente, por exemplo, na rua, o cara fala fulanos dog, tem aquele apóstrofo S. Daí ele é um apóstrofo S de posse. Da mesma forma, como que tá depois indica que pertence a quem veio antes, ó. Quem carrega o apóstrofo é o dono. Então eu faço uma voltinha ali, mas não é macete da garota bonita, tá? Então vamos lá. Os bancos simplificam as vidas das pessoas, mas o negócio bancário, ele é qualquer coisa menos simples. Anota, ai. Eu sei que você sabe que but é a conjunção adversativa mas nem todo mundo sabe que ele também é a tradução da palavra exceto. Exceto. Então olha que importante que é isso, meu Deus. Ele está dizendo, o negócio bancário, ele pode ser qualquer coisa, menos simples. É como se você dissesse assim no português, ele é tudo menos simples. Exceto simples. Eu traduzi como menos, né? No sentido de exceto. Isso cai. Tanto para você entender o texto, como cai nas perguntas também. Fique atento, porque nem todo mundo tem esse conhecimento, tá? Olha que presentão que eu trouxe para ti. Aí ele diz assim, cada transação, desde você sacar aqui o cash, cheque no sentido de descontar um cheque, né? Ir lá descontar o cheque, tá? Então, desde cada transação, desde você descontar um cheque, até você contrair, assumir um empréstimo, ó, palavra técnica, loan. Isso exige um o quê? Ó, exige um registro cuidadoso, tá? Record keeping é manter registro, então eu vou chamar só de registrar, cuidadosamente tudo. Cada operação tem que ser registrada, né? Ó, nos bastidores, behind the scenes significa nos bastidores, por trás da cena é nos bastidores. Nos bastidores de cada o quê? Cada associação, de cada banco ou associação de empréstimo e de poupança, existem dezenas de funcionários bancários, já apliquei garota bonita, funcionários bancários, cada um especialista em manter uma área do quê? Do negócio do banco funcionando perfeitamente. Cuidado com o verbo run. Já falei, quem me acompanha no Instagram, por exemplo, já sabe que eu faço muita postagem lá, que são coisas necessárias para o seu concurso público. Não é postagenzinha ridícula do tipo, como dizer sextou? Para com isso, cara, aqui a gente tá focado na prova. Então veja, o verbo run, que normalmente a gente associa com esporte, correr, é a palavra do inglês, de acordo com o dicionário Collins, tá? O dicionário técnico da Collins,
que mais possui traduções diferentes no inglês. São exatas 645 traduções. Tira da tua cabeça que run é o verbo correr. Tá vendo como eu tenho que ajustar o significado para o contexto? Ah, mas e se eu não souber na hora da prova? Deixa o teu cérebro vir no embalo. Deixa o teu cérebro fazer a tradução e a dedução do vocabulário por dedução óbvia, né? Pelo embalo na frase, né? O teu cérebro sempre vai sugerir alguma coisa. E, claro, vem estudar comigo, porque eu vou te preparar até lá, né? Quanto mais contato você tiver com o inglês, mais você enriquece teu vocabulário. Legal? Vem comigo. Aí ele diz assim no próximo parágrafo, vamos lá. New account clerks open and close accounts and answer questions for customers. Interest clerks record interest due to saving accounts customers, as well as the interest owed to the bank on loans and other investments. Exchange clerks who work on international accounts translate foreign currency values into dollars and vice versa. Loan clerks sort and record information about loans. Statement clerks are responsible for preparing the monthly balance sheets of checking account customers. Securities clerks record, file, and maintain stocks, bonds, and other investment certificates. They also keep track of dividends and interest on these certificates. Bom, eu leio em voz alta porque você percebeu que existem as pausas corretas para se fazer no texto e ler errado, né? Mesmo que você na prova esteja lendo em silêncio, você fala em pensamento. Faz o teste para ver se você, lendo alguma coisa em silêncio, não ouve a tua voz aqui, ó, na tua mente, tá? E não fazer as pausas corretas irá comprometer o significado do que você está lendo, tá bom? Então vamos fazer aqui uma traduçãozinha bem calma para você ver, porque esse parágrafo aqui está cheio de nomes novos de profissões aqui dentro do banco, tá? E cheio de palavras técnicas. Vamos lá? Vem comigo aqui, olha o que ele está dizendo então. Bom, novos o quê? New accounts, ele fala aqui, né? Então, account clerks a gente vai traduzir como contadores. Contadores, tá? São funcionários que cuidam da contabilidade, então contadores. Novos contadores abrem e fecham contas e respondem às perguntas dos clientes. Customer é cliente, tá bom? Interest clerks. Bom, tudo que é clerk é funcionário, tá? Isso é um termo genérico, você vai ver isso direto no texto. Ó. Clerk, tem clerk por tudo que é lado, com mais de uma tradução também. Mas a palavra mais genérica para clerk é um funcionário qualquer, tudo bem? Então vamos lá. Interest não é interesse. Anota aí. No âmbito do vocabulário técnico de inglês da área de finanças, interest significa juro. Juro. Então o que é uma interest rate? Taxa de juro. Olha só. Então o que é um interest clerk? Macete da garota bonita. É um funcionário que cuida disso, que cuida do juro. Bom, qual é o teu interesse num juro? Não é pagar juro, mas é ganhar com algum juro, né? Então olha como é que a gente vai traduzir aqui no texto, tá? Ele fala de interest clerks, que são o quê? Os funcionários de investimentos. Por quê? Porque você investiu, você vai ter um juro lá que você está ganhando, né? Os funcionários de investimentos registram os juros devidos ao quê? Ó, devidos, tá? Devidos aos clientes de contas de poupança, tá? Bem como, isso aqui funciona como um E, bem como o juro devido ao banco, né? De empréstimos e outros investimentos. Então ele tanto vai cuidar, esse funcionário aqui, ó, esse funcionário chamado de interest clerk, tá? Ele tanto vai cuidar do juro que o cliente tem para receber, como do juro que o cliente tem para pagar. Legal, né? Faz sentido. Aí ele fala de exchange clerks. Bom, os exchange clerks vão ser os funcionários de câmbio, que cuidam com o quê? Com moedas diferentes. Vamos ver se ele fala disso? Câmbio é isso, moeda, né? Os funcionários de câmbio que trabalham em contas internacionais, ó, sempre que eu voltar, é garota bonita, tá? Traduzem o quê? Valores de moeda estrangeira, currency quer dizer moeda, tá? Então eles traduzem, né? Traduzem valores. Aqui eu estou falando de valores. O que vem na frente indica que tipo de valores são. Valores de moeda estrangeira em dólares e vice-versa. Legal? Tudo bem até aqui? Loan clerks. Lógico, se loan é empréstimo, então são os funcionários do empréstimo. Os funcionários responsáveis por lidar com empréstimos, tá bom? Eles, ó, classificam e registram informação sobre empréstimos. Statement clerks. Funcionários de declaração. Bom, eles são o quê? São responsáveis por preparar o quê? As folhas, aqui eu estou falando de folhas, né? Planilhas, nesse sentido, do balanço mensal, né? Para o que, ó? Da checagem das contas dos clientes, das contas dos clientes. Aqui é a palavra clientes mesmo, tá? Só quero que você cuide com uma coisa muito importante que tem aqui. Olha só, aqui eu tenho um verbo, prepare, e aqui eu tenho uma preposição. Por que tem NG? Cara, esse é um macete muito poderoso que a gente vai só mencionar aqui, ó, porque eu tô tendo que cuidar com o tempo, tá? Queridos,
Para de achar que NG é o que está acontecendo. Alguém enfiou esse troço na tua cabeça quando estava na escola e ficou. Ah, não, mas é porque studying, estudando, né? Tem até uma semelhança sonora e visual, né? Você estica a palavra, é igual esticar o verbo no português, e quando eu estico é gerúndio, e gerúndio tem até uma semelhança sonora com o que eu faço com o verbo, fazendo, estudando, gerúndio. Pois é, daí ficou essa porcaria na tua cabeça. Anota o que eu vou te falar. Aquilo que o inglês, que o ING menos faz no inglês como um todo é dizer o que está acontecendo. Então, pega esse macetinho, anota, porque vai fazer toda a diferença. Tudo que está acontecendo tem ING, claro. We are studying. Nós estamos estudando. You are watching me. Você está me assistindo. I am speaking. Eu estou falando. Tudo bem. Mas anota o macetinho. Tudo que está acontecendo tem ING. Mas nem tudo que tem ING... Pegou? Cara, para de achar que o que tem ING é o que está acontecendo. Para. Eu vou ser categórico, vou escrever aqui, ó. A maior parte dos INGs que você encontrar na tua vida, não é só na tua prova, não é o que está acontecendo. E aqui eu tenho uma regra de ouro do inglês. Toda vez que eu tiver um verbo, imediatamente após uma preposição, tem que estar do lado, tá vendo que não tem nada entre eles? Você é obrigado a colocar ING, mas esse ING não indica nada acontecendo, tanto que eu traduzi como essa frase, vou traduzir ela de novo para você. Olha como é que eu traduzi essa frase, como não tem nada acontecendo aí. Ele está falando de statement clerks, opa, o que são mesmo? Funcionários de declaração são responsáveis por preparar. É gerúndio com sentido de infinitivo. In English, gerund with infinitive meaning. Essa é uma regra de ouro no inglês, não possui qualquer exceção. Não importa nem o contexto. Não importa nem a localidade do planeta Terra em que se fala inglês. Verbo após preposição tem que ter ING. Tem que ter. Não importa a conjugação verbal, não importa nada. Essa regra ela é absoluta, tá? É quase uma cláusula pétrea do inglês, tá? E olha o que ele diz aqui, ó. Então eles são responsáveis pela preparação das folhas de balanço mensal do que, ó, aqui ele fala, né? Dos clientes de conta corrente. Checking account a gente pode traduzir como conta corrente, tá? Fica melhor traduzido aqui. Aqui eu tô falando de clientes, o que vem na frente indica que tipo são. Bom, aí ele fala de security, que você já vai lembrar aqui, de segurança, mas não, a gente está falando do meio financeiro. Então ele está falando de funcionários do que? Ó, escriturários. Então o securities clerk ele é um escriturário de valor imobiliário. Vai por mim, porque a palavra security também significa título. Título, tá? Então veja, securities clerks record file. Então aqui é o verbo já. Aqui é o verbo. Então aqui ele está falando o seguinte: escriturários de valores imobiliários. Peraí, securities clerk significa tudo isso, tio? É, tudo isso. Escriturários de valores imobiliários registram, arquivam e mantêm ações, títulos e outros certificados de investimento. Legal? Então você já aprendeu aqui algumas palavrinhas do mercado também de ações, né? Que são ações e bonds são títulos. Eles também, ó, keep track, que significa acompanhar, no sentido de rastrear, nesse sentido, tá? Então assim, ó, eles acompanham os dividendos e o juro desses certificados, claro, porque quem tem ações e títulos está querendo ganhar um jurinho. Ó, de novo a palavra interest, hein? Não dá para você esquecer que ela significa a palavra juro, tá? Vambora! Aí ele diz assim, olha que texto grande, tá? Não tem problema, temos tempo. Other clerks operate the business machines on which modern banks rely. Proof operators sort checks and record the amount of each check. Bookkeeping clerks keep records of each customer's account. In addition to these specialists, banks need general clerical help and data entry keys, file clerks, mail handlers, and messengers, just as any other business does. Meu senhor! Olha quanta palavra vem com o tio, ó. Outros funcionários operam as máquinas do negócio, né, da empresa. Então, posso chamar aqui de máquinas do banco também, né, the business machines. Ó, então, as máquinas empresariais com as quais os bancos modernos contam. Porque quem conta com alguma coisa. E existe sim regência verbal no inglês também. Assim como quem depende de alguém ou de alguma coisa. No inglês não é depends of, é depends on. O inglês também tem suas regências próprias. Regência verbal. Ah, mas quem está interessado em alguém ou em alguma coisa. Interested in. E quem conta com alguém ou alguma coisa. Rely on.
Só que ele deixou a preposiçãozinha separada, tá? Mas na hora de traduzir a gente faz um ajuste. Como é que eu aprendo essas combinações? Praticando. Você só aprendeu no português de tanto usar o idioma. Por isso que eu tô chamando para estudar comigo. Quanto mais contato tu tiver, não só com esses momentos em que eu tô corrigindo questões, mas com a minha matriz de aulas teóricas e você faz a soma dos dois, sem falsa modéstia. Eu tenho dó do teu concorrente, tá? E também tenho dó de você se ele já estiver fazendo o curso e você não. Porque, cara, o preparo é bruto, você tá vendo, tá? Vambora, vambora. Olha só, aí ele diz o seguinte. Proof operators, meu Deus, mas o que agora são proof operators? Olha quantas profissões ele tá falando, né? Proof operators são os operadores do caixa mesmo, tá? Ele chama assim. Mas você fala, proof não é isso. Lembra, sem tradução ao pé da letra. E eles usam determinada nomenclatura para os seus funcionários do banco que são diferentes das nossas. Tudo bem, a gente faz um ajuste. Mas isso aqui equivale aos operadores do caixa. Aquele cara quando você fala assim, eu quero ir na boca do caixa, é esse cara. O que eles fazem? Ó, eles classificam os cheques e registram a quantidade de cada cheque. Claro, você pagou em cheque, o cara já bota todos os dados na maquininha ali, ele não passa o cheque numa maquininha? Ih, professor, eu nem sei o que é cheque. Claro, tem gente que nunca utilizou isso na minha vida. Minha filha nunca teve um talão de cheque na vida dela e não vai ter, né? Imagina, isso é coisa da minha geração. Tá morrendo mesmo, tá? Mas o texto fala desses termos, a gente vai lidar com isso. Quando você passava um cheque lá pro cara do caixa, ele tem um código de barras no cheque, e ele passava numa maquininha assim, igual passar um cartão assim que o cheque corria sozinho, tá? E aí já saía as informações para ele ali, quanto à veracidade do cheque e tudo mais, no sistema automatizado, tá? Então é isso aí, vambora. Aí ele diz assim, bookkeeping clerks, meu Deus do céu, são funcionários de escrituração. Embora a palavra bookkeeping, sozinha, ela signifique contabilidade, olha só, tio Rê, mas eu achei que tivesse alguma coisa a ver com livro. Ué, antigamente a contabilidade era feita onde? Em livro, né, criatura? Não existia computador para o cara jogar os dados numa planilha. Então tá tudo certo. Mas embora a tradução seja contabilidade, é melhor anotar essa aqui também, mas dentro desse contexto, bookkeeping clerks, a gente vai traduzir como escriturários ou funcionários de escrituração, tá? É isso aí. Então vamos lá, os escriturários mantêm registros de cada conta de cliente, tá? Além disso, ó, in addition to, além destes especialistas, os bancos precisam de uma ajuda geral. A palavra clerical, se você olhar sozinha, ela vai remeter a algo religioso, tá? Mas não, na verdade, clerical tem a ver com qualquer serviço geral que é implícito que a pessoa precisa saber para desempenhar aquela função. Por exemplo, o que é um clerical work, um trabalho clerical de alguém que trabalha num escritório? É saber usar um Word, é saber usar uma Excel, é saber atender um telefone e falar com alguém, quem trabalha no escritório, é saber usar as ferramentas mínimas de um computador. Todas essas coisas que, sabe, a pessoa não tem que nem colocar no currículo dela, porque pressupõe-se que ela já saiba essas tarefas gerais, tá? Desde atender um cliente, falar ao telefone, tudo isso que a gente chama de tarefas gerais, que no caso aqui se referem ao escritório, ou no caso aqui é um banco. A gente chama em inglês de clerical work, tá bom? Então aqui ele está falando de ajuda clerical, quer dizer, uma ajuda geral. Então olha o que ele diz aqui, ó, vem comigo. Ó, ele fala aqui, os bancos precisam de uma ajuda, essa ajuda geral, né, clerical help, eu vou traduzir como ajuda geral de escritório. Fazendo o quê? Olha só, ele fala de digitadores. Espera aí, key não é chave? Pois é, key é a palavra-chave, mas também é o nome da tecla do teclado do teu computador. Ah, tá. Então quem que é o keyer? Ué, é quem aperta essa tecla. Assim como drive é motorista, quer dizer, drive é dirigir, driver é motorista, farm é fazenda, farmer é fazendeiro. Então keyer é quem usa o keyboard do teclado, que é o teclado do computador. Então quem usa é o quê? Um digitador. Então aqui eu estou falando de digitador, o que vem na frente indica que tipo de digitador é. Bom, o que são entry data? A palavra data é plural de datum, derivado do latim, é uma palavra que parece português, mas não é, parece singular, mas não é, ela significa a palavra dados no sentido de informações, e cai muito em prova porque engana uma galera. Então a palavra data, que o americano pronuncia data, a pronúncia não importa aqui porque não cai isso na tua prova, tá? Mas o que acontece? Ela está no plural. E aí tudo que você entra, todos os dados que você entra no sistema, eles chamam de entry data, tá? Então aqui eu não preciso dizer que, um digitador dos dados que entram no sistema. Pô, se o cara está digitando, é óbvio que são os dados que estão entrando no sistema, então vou traduzir de maneira mais simples usando o macete da garota bonita, os digitadores de dados, tá bom?
Agora vamos pegar embalo, porque a gente falou muito e a gente precisa estar sempre pegando aqui o contexto da coisa, tá legal? Então vamos lá, olha só que importante que a gente vai fazer aqui agora, tá? Olha que importante, cadê meu marca-texto? Vem com o tio. Aqui. Bom, vamos lá. Os funcionários, daí voltei lá, né? Funcionários de escrituração mantêm registros de cada conta de cliente. Além destes especialistas, os bancos precisam de ajuda de escritório geral, de digitadores de dados. Que mais? File clerks. Bom, file é arquivo, então funcionários de arquivo, arquivadores, né? Que mais? Ó, aqui, manuseadores de correio. Cuidado com a palavra mail, porque não é e-mail. A palavra email, que a gente fala e-mail, mas a sílaba tônica está aqui. A palavra email é a abreviação de mas deixa eu escrever direito isso aqui. Ela é a abreviação de electronic mail. Sabia disso? E fala-se o C mesmo. Electronic mail, que significa correspondência eletrônica. Mail é a palavra correspondência, carta, esse tipo de coisa, que também se refere ao correio. Então aqui eu estou falando de manuseadores de correio. Sim, porque chega correspondência física no banco também. Não é tudo digital ainda, né? E mensageiros, assim como qualquer outro negócio precisa, tá? Bom, duas coisas eu preciso apontar aqui que é muito importante. Você precisa agora anotar o que eu vou te falar. É muito importante. Não só você vai ganhar questões com isso, como você também vai ter um melhor entendimento do texto. O que eu vou falar agora é muito importante. Apaga, 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 apaga. Canetinha. Olha só, vem com o tio. Queridos, seguinte. Primeira frase aqui. Funcionários, daí voltou, né? Funcionários de escrituração mantêm registros de cada conta, não sei o quê. Ele vinha falando antes que o quê? Ó, os operadores de caixa fazem não sei o quê. Então ele citou uma profissão aqui, outra profissão aqui, né, dentro do banco. E aí ele falou assim, ó, fazem registro de cada conta de cliente. Além, in addition to, além destes especialistas, estes quem? Estes quem? Você tem que, sempre que aparece um pronome, a hora que você já está lendo o texto, você tem que se perguntar, além destes especialistas, estes quem? E aí vem uma dica mais poderosa para você. Geralmente, 99% das vezes, quando eu tenho um pronome, que pode ser um pronome pessoal, esse aqui é um pronome demonstrativo, estes, né, tá demonstrando. Pronome possessivo, pronome relativo, não importa, tá? Tem tudo lá na minha matriz de aulas. O pronome, geralmente o pronome se refere a algo que foi citado anteriormente, porque ele é usado para eu não precisar ficar repetindo tudo no texto. Só que os examinadores adoram fazer perguntas sobre isso. Então, no momento que eu estou lendo, se eu já vou fazendo as setinhas e indicando o que cada pronome se refere, cara, eu chego na prova muito mais preparado lá nas questões. Dá uma olhada aqui para você ver. Ó, os operadores de caixa, blá, blá, blá. Os funcionários de escrituração, blá, blá, blá. Além destes especialistas, estes quem? Ó, fiz a setinha. Faz lá na prova mesmo, a lápis. Os bancos precisam de ajuda, blá, 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 assim como qualquer outro negócio precisa. O verbo does também está sendo usado para eu não precisar repetir o que foi citado anteriormente. Os bancos precisam de ajuda geral, blá, 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 assim como qualquer outro banco, qualquer outro negócio precisa. Ele poderia perfeitamente trocar isso aqui por need e a frase estaria correta. É muito comum o uso do auxiliar do does para você não precisar repetir o que foi citado anteriormente, como verbo mesmo, tá? Certo? Tranquilaço, né? Então estamos aprendendo isso, pode ser tudo muito novo, quero que você se acalme, porque com o tempo, com as aulas, com prática, tudo que é desconhecido vai ficando conhecido. Quando eu estudei Direito, que a minha primeira faculdade foi Publicidade e Propaganda, né? Depois eu fui fazer Letras. Mas quando depois eu resolvi fazer Direito, nossa, eu me senti um analfabeto. Cheguei na sala de aula, os termos, eu falei, cara, isso é português? Eu não sabia o que era um dolo, né? O que era a diferença entre dolo e culpa, né? O que é um subestabelecimento, tá? O que é, por exemplo, um crime de abigeato? Falei, caraca, o que são essas palavras? Pô, eu falo português, não sei nada. Porque é uma outra área do conhecimento. Tu tá agora conhecendo outro idioma. Calma, tenha calma. O processo é infalível. Eu faço isso aqui há 21 anos. Eu dou aula há 30, mas para concurso há mais de 2 décadas. É assim mesmo. Tu começa assustado, sem saber, e você fala, eu vou estudar um pouco todo dia dessa porcaria aqui, ó. Depois você só vai bater no peito e fala, cara, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tá legal? Todo mundo que se prepara comigo para concurso acaba querendo depois aprender a falar o idioma também.
uma coisa por vez. Tu não precisa ser falante para ir gabaritar a tua prova. E eu vou cuidar que isso aconteça, que você gabarite. Passei, gabaritei, né, fui empossado do meu cargo. Aí você vai estudar inglês para aprender a falar e aí viajar. Beleza? Combinados? Então, fica tranquilo, confia no processo. Tira a ansiedade do lugar que ela só atrapalha. Ah, mas é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa de tudo. Só que, cara, sempre uma grande jornada começa com o primeiro passo. Tu tá dando o primeiro passo agora. Vamos com calma e com consistência, tá bom? Todo dia um pouquinho. E aí eu quero só passar um outro macete para você que é importante, que, ó, a palavra N, que geralmente é usada em frases negativas e perguntas, quando ela é usada numa frase afirmativa, ela sempre significa a tradução de qualquer. Assim como qualquer outro negócio. E sempre que você tem uma palavra desse tipo, queridos, é o que eu chamo de... tem um macetinho meu que também é infalível, que é o seguinte: palavras extremas no inglês devem ser levadas ao pé da letra. Palavras extremas? Palavra que no português a gente é leviano, sabe? Quando a gente fala assim, ó, ah, ninguém gostou daquele show. Poxa, ninguém? Ninguém é 0 pessoas. Não, mas eu não quis dizer isso, eu quis dizer que muita gente não gostou. Não, velho, no inglês não é assim, cara. No inglês você vai levar ao pé da letra a parada, velho. Ao pé da letra. Ninguém é 0. Ah, todo mundo. Não, mas quando eu digo que todo mundo achou engraçado, tipo, não é todo mundo mesmo, é que é muita gente. Não. Todo mundo no inglês, no texto da prova, é todo mundo. 100% das pessoas. Se ele falar todo mundo, é 100% dos mais de 7 bilhões de pessoas nesse planetinha medíocre. Você tá pegando esse macete que eu tô te passando porque o cara vai usar isso contra você na questão de interpretação. Palavras extremas como tudo, nada, sempre, nunca, todo mundo, ninguém, qualquer, só, somente, você vai levar ao pé da letra. Então, quando ele diz aqui no texto, assim como qualquer outro negócio, você vai assumir que todos os outros negócios que não são de banco também vão precisar de trabalhos que são trabalhos genéricos. Ele chama ali de clerical work. Todos, é o que ele falou no texto. Não, mas ele falou assim como qualquer outro se leva ao pé da letra. Qualquer outro são todos os outros. Combinados? Maravilha, cara, que top, meu Deus. Eu poder dar essas dicas para vocês. E olha só, vamos continuar aqui. Estamos terminando o texto já, que bom. Education and Training Requirements. De novo o macete da garota bonita. Requisitos, requirement também pode ser exigências, tá? Requisitos de treinamento e educação. Ou seja, o que você precisa para se tornar um funcionário bancário? Então esse é um subtítulo que fala disso. Olha como entender aqui o subtítulo já me encaminha bem para o texto. E aí ele diz assim, ó, vem comigo. Bank clerks usually need a high school education with an emphasis on basic skills in typing, bookkeeping and business math. Opa, massa, né? Knowledge of computers and business machines is also helpful. Prospective bank workers may be tested on their clerical skills when they are interviewed. Most banks provide new employees with on-the-job training. Cara, não está mais tão difícil quanto o parágrafo anterior. Ainda que haja palavras que você nunca viu, vem comigo. Funcionários bancários ou funcionários de banco, né? Perdão. Funcionários bancários geralmente precisam de uma educação de ensino médio. Ó, você vai ter que me perdoar agora, mas tô falando muito aqui, vou precisar tomar uma aguinha, que secou. Tudo bem, se acalma, tio Rê. É que é muita informação para eu te passar, eu fico muito motivado, tá? Vocês vão ver que essa característica, quando você fizer aula comigo, eu me empolgo muito, porque eu gosto muito disso. E eu gosto de fazer a diferença na tua vida, na tua prova. Vem comigo. Vamos pegar o embalo de novo? Vamos lá? Olha só, perdão, tá? Funcionários bancários geralmente precisam de olha o artigo pedindo o substantivo, daí eu vou usar o macete da garota bonita, precisam de uma educação de ensino médio com uma ênfase em o quê? Habilidades básicas. Isso não foi uma falha do computador, foi uma falha da minha voz. Habilidades básicas em digitação, contabilidade, agora a palavra bookkeeping é contabilidade mesmo, e matemática empresarial. Veja, a gente não usa esse termo, matemática empresarial. Então a gente vai chamar aqui de matemática financeira. Conhecimento de computadores e de máquinas usadas em negócios, máquinas empresariais, também é útil. Ó, trabalhadores bancários futuros. Tudo que é prospective é aquilo que está por vir. Tá? Então aqui eu tô falando de trabalhadores, macete da garota bonita, eu vou voltando. Então, é como se eu dissesse assim, futuros bancários, ou futuros trabalhadores bancários, ou como eu fiz o macetinho aqui, né, que eu traduzi no macete da garota bonita, dizendo o quê? Ó,
Opa, isso. Trabalhadores bancários futuros. Então, futuros bancários podem. O may dá um grau de incerteza na frase. Ele faz isso em 90% das vezes que ele aparece. O may significa que ele pode, de pode chover hoje. Então você decora aí que o may traz um grau de incerteza na frase. Legal? Vamos continuar? Olha o que ele diz. Então, está dizendo que os futuros bancários podem ser testados nas suas habilidades de serviços gerais quando eles são entrevistados. A maior parte dos bancos fornece aos novos empregados com treinamento durante o trabalho, ou seja, on-the-job training é quando o cara já está contratado e aí ele vai sendo treinado dentro daquilo que ele precisa. E aí, vamos lá, estamos quase acabando, vem comigo, olha lá. Getting the job, que significa conseguindo emprego. Então você passou por todas as etapas anteriores e tal, e aí como é que fica isso? E ele fala assim, ó. Sometimes bank recruiters visit high schools to look for future employees. High school placement offices can tell students whether this is the practice at their school. If not, prospective bank workers can apply directly to local banks through their personal departments. Bank jobs may be listed with the state and private employment agencies. Candidates can also check internet job sites and the classified ads in local newspapers as well. Às vezes, os recrutadores bancários, os recrutadores de bancos são os caça-talentos dos bancos, tá? Visitam escolas de ensino médio para procurar por futuros empregados. Aí ele fala aqui, ó, de placement. Placement tem a ver com colocação, com você colocar alguém ali, tá? Que eu vou traduzir como seleção. Então veja, escritórios de seleção de ensino médio podem dizer aos alunos se esta é a prática na sua escola. Então existem escritórios de seleção e aí você vai saber, a minha escola tem isso ou não tem, tá? Se não, os futuros funcionários bancários, os futuros bancários, podem aplicar no sentido de se candidatar diretamente aos bancos locais, através dos seus departamentos pessoais. Legal? Aí também, de novo, ó, dos seus de quem? Sempre marcando o pronome. Através dos departamentos pessoais de quem? Dos bancos locais. O pronome there se refere ao que foi citado anteriormente. Vai adquirindo essa prática, tá? Empregos bancários podem estar listados com agências do Estado e agências de emprego privadas, tá? Então aqui, ó, vamos fazer uma tradução mais bonitinha para você? Só para você ver como o macete da garota bonita tá ajudando. Tio Rê, mas eu tenho que ir lá para trás. Vai buscar o substantivo. Empregos bancários podem estar listados com agências de emprego privadas e estatais, tá bom? Pode ser essa tradução. Os candidatos também podem verificar sites de emprego na internet e os anúncios classificados nos jornais locais também. A palavra as well significa também. Meu Deus, esse macete da garota bonita ajuda demais, cara. Vamos lá. Advanced Possibilities and Employment Outlook. Bom, de novo aqui ele está falando do quê? Outlook é panorama, mas eu vou traduzir melhor aqui como possibilidades. Então aqui eu estou falando de possibilidades. E tudo que vem na frente é adjetivo de possibilidades. Bota fé? Então vamos lá que esse macete é demais. Possibilidades de emprego e possibilidades de avanço mesmo, tá? A gente pode traduzir Outlook como também perspectiva ou panorama. Legal? Será que a gente não pode... Dá para fazer assim, ó. Dá para fazer um pouquinho no sentido do texto. Possibilidade de avanço e perspectiva de emprego, tá? Banks prefer to promote their employees rather than hire new workers for jobs that require experience. Clerks frequently become tellers or supervisors. Many banks encourage their employees to further their education at night. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, employment of bank clerks was expected to decline through the year 2014 because many banks are electronically automating their systems and eliminating paperwork, as well as many clerical tasks. Caraca, vambora! Os bancos preferem promover os seus empregados ao invés de contratar novos empregados para trabalhos que exijam experiência. Então eles não vão contratar alguém que já é experiente, eles preferem treinar quem está em casa. É legal isso, né? É legal valorizar quem está em casa. E aí, de novo, hein? Eles preferem promover os seus empregados. Empregados de quem? Dos bancos. Esse cara é pronome possessivo, mas marca aí que ele se refere a bancos, tá? Viu como é fácil? A gente vai pegando o jeito? Daí ele diz assim, ó.
Os funcionários frequentemente se tornam o quê? Aqui, quando eu falo de clerks agora, é uma palavra de um escalão mais baixo, assim, é como se eu dissesse atendentes, tá? Ou balconistas, tá? Então veja, os atendentes frequentemente se tornam, agora sim, caixas, que é aquele que a gente fala da boca do caixa, ou supervisores. Então ele está nessa frase mostrando que há um plano de carreira dentro do banco, que você consegue ascender, né? Você consegue ser promovido. Muitos bancos encorajam seus empregados, os empregados deles, né, a continuar a sua educação à noite. De acordo com o quê? The Bureau of Labor Statistics, de acordo com o Escritório de Estatística do Trabalho americano. O emprego de funcionários bancários esperava-se declinar, ou seja, cair através do ano de 2014, no sentido de por todo o ano. Porque muitos bancos estão automatizando eletronicamente seus sistemas e eliminando papelada, bem como muitas tarefas gerais. E aí, para a gente terminar, ele diz assim, olha só que texto grande, tá? Workers, eu só colei do jeito que estava na prova, então assim, essa palavrinha aqui, esse texto continua aqui, tá? Então tá tudo certo, vamos lá. Ele diz assim, vamos agora dar uma caprichada aqui que a gente tem que caminhar para resolver a questão já. Workers with knowledge of data processing and computers will have the best opportunities. In addition to jobs created through expansion, openings at the clerical level often occur as workers move up to positions of greater responsibility. Bom, vamos lá. Os trabalhadores com conhecimento de processamento de dados, essa palavra aqui é plural, hein? E computadores terão as melhores oportunidades. Além de empregos criados através da expansão, aberturas, né, no nível de trabalhos gerais podem ocorrer à medida que os trabalhadores se movem para posições de maior responsabilidade. O que ele está dizendo aqui? Cara, o cara fazia só trabalho geral. Ele participou dos processos de treinamento e tal e subiu numa posição no banco. Essa posição ficou vaga. Essa posição de quem faz trabalho geral abre para novas oportunidades para outras pessoas entrarem. Então é muito dinâmico, é muito legal, porque ao mesmo tempo que alguém cresce dentro do banco, está abrindo novas oportunidades para novas pessoas entrarem. É isso que ele disse aqui no texto. E aí ele fala assim, condições de trabalho, working conditions, condições de trabalho. Although banks usually provide a pleasant working atmosphere, clerks often work alone, at times performing repetitive tasks. Bank clerks generally work between 35 and 40 hours per week, but they may be expected to take on evening and Saturday shifts, depending on bank hours. De novo, o MEI. O que eu te falei do MEI? O MEI dá um grau de incerteza na frase. Cara, é isso que ele faz no texto. Ele tira a certeza da frase e, portanto, mexe com o significado. E, portanto, os examinadores adoram cobrar isso para ver se você percebeu que ele tira a certeza da frase. Vamos lá. Embora, conjunção concessiva, hein? Embora os bancos geralmente forneçam uma o quê? Macete da garota bonita. Vou buscar meu substantivo. Uma atmosfera de trabalho prazerosa. Os funcionários frequentemente trabalham sozinhos, às vezes desempenhando tarefas repetitivas. Funcionários bancários geralmente trabalham entre 35 e 40 horas por semana, mas eles podem, né? Pode-se esperar deles, be expected, esse sentido de pode-se esperar deles, assumirem o quê? Turnos da noite e aos sábados, dependendo das horas bancárias, tá? Das horas do banco, dos horários, tá? E olha duas coisas que eu tinha falado já antes. Primeiro, tá? Mas eles pode-se esperar deles. Eles quem? Tá lendo o texto, já marca. Eles quem? Pode-se esperar deles quem? Que vão ter que trabalhar mais horas ou no sábado? Os funcionários bancários. Você vai marcando a que o pronome se refere, contribui para o entendimento do texto, e se cair uma perguntinha desse, que é clássica, você já está sabendo. E o verbo depender. Embora no português você diz que algo depende de, do, da, no inglês de, do, da é of, mas não é essa combinação. A combinação da preposição que caminha sempre junto com o verbo depender é on, não é of. E aí, com a nossa graça, o nosso texto chegando no fim. Vamos lá? Earnings and benefits, que são ganhos e benefícios. The salaries of bank clerks vary widely depending on the size and location of the bank and the clerk's experience. According to the Bureau of Labor Statistics, median salaries ranged from $23,317 to $27,310 per year in 2004, depending on experience and title.
Generally, loan clerks are on the high end of this range, whereas general office clerks are on the lower end. Cara, faz sentido o que ele falou, e aí a gente tem mais conjunção importante aqui, hein? Os salários dos funcionários bancários variam muito, amplamente, widely, dependendo do tamanho e da localização do banco e da experiência do funcionário. De acordo com o Escritório de Estatística do Trabalho, salários médios variam ou variavam desse valor aqui, 23 mil tantos dólares, até esse valor aqui por ano em 2004, dependendo da experiência e do título que a pessoa tinha. Geralmente, os funcionários de empréstimos, que são aqueles que lidam com os empréstimos do banco, e aí você sabe, o banco fatura muito com empréstimo, eles estão no ponto mais alto dessa variação. On the high end, quer dizer, na parte mais alta, tem os maiores salários. Enquanto que, olha que conjunção safada, chatinha, enquanto que funcionários de escritórios gerais estão the lower end, estão na parte mais baixa, ou seja, são os que menos recebem, tá? Então quando ele diz estão on the high end, high é o ponto mais alto, são os que mais ganham. Lower end, low é o ponto mais baixo, são os que menos ganham. Legal? Bora comigo? Terminando o texto diz assim: Banks typically offer their employees excellent benefits. Besides, outra conjunção importante, besides, anota essa anterior, hein? Anota essa aqui também. Enquanto que, e anota essa aqui, besides não é beside, beside, do lado de, é uma preposição. Beside sem S é uma preposição. E eu coloquei o S aqui agora no finalzinho, daí virou uma conjunção, que significa além disso, além do mais, tá? Ela acrescenta informação. Besides paid vacations and more than the usual number of paid holidays, employees may receive health and life insurance and participate in pension and profit-sharing plans. Some banks provide financial aid so that workers can continue their education. Cara, que lindo, que lindo, que lindo. Olha, mais vocabulário técnico para você anotar. E, obviamente, que essa é uma aula para você assistir mais de uma vez. Mais de uma vez. Vou assistir uma aulinha lá no final da semana. Pode pôr na velocidade mais rápida, embora eu já fale rápido, mas você precisa revisar essa aula, tá? Vamos lá. Os bancos tipicamente oferecem aos seus empregados, aos empregados deles, benefícios excelentes. Além de, olha essa palavra, férias pagas. E mais do que o número usual de feriados pagos, os empregados podem, grau de incerteza, podem receber seguro de saúde e de vida. E participar do quê? Dos planos de previdência e de divisão de lucros da empresa, tá? Só para você anotar, a palavra pension é pensão mesmo, no sentido de previdência, E profit é a palavra lucro, legal? Lucro, maravilha. Alguns bancos fornecem ajuda financeira de modo que os trabalhadores possam continuar a sua educação. Opa, a educação de quem? Olha eu pegando mania já. A educação dos trabalhadores. O cara vai continuar fazendo uma faculdade, seja lá o que for, e hora de encerrar tudo isso aqui. Dá uma olhadinha. Qual é o principal propósito do texto? The main purpose. Main é a palavra principal, tá? E aí eu te dou uma dica. Ache erros. Você é um caçador de erros na prova. Qualquer errinho no item já elimina ele inteiro, porque o erro salta aos olhos. O nosso cérebro tem uma mania feia de querer ficar validando tudo. Não, essa aqui deve estar certa, essa deve estar certa, deve estar certa. Não. Então, inverte a parada, cara. Faz o seguinte, vou caçar erro nesses itens aqui. Achei um pequenininho, mas o item todo tá tão bonito. Qualquer errinho invalida o item todo. Vamos traduzir direto aqui? O principal propósito do texto vamos lá, vamos traduzir todas aqui, tá? É você apresentar as muitas categorias dos funcionários de banco que alguém pode encontrar numa instituição financeira, ou, principal propósito, ou é apresentar um panorama geral das carreiras do funcionário bancário para um possível futuro profissional, ou denunciar as desvantagens, não vou nem continuar lendo. É tão grotesco isso, é tão nada a ver, cara, porque a gente sai com a sensação do quê? Agora que você quer fazer o concurso do Banco do Brasil mesmo, cara? Olha que sensacional. Então, que denunciar, tá? Não tem nada de negativo lá no texto, tá bom? Mas vamos lá. Então, essa aqui já ficou muito claro que não é.
ou é discutir todos os benefícios oferecidos aos empregados? Cara, olha só, olha aqui como isso aqui tem cheiro de erro. Eu não te falei que geralmente palavras extremas estão erradas? Discutir todos, ele não falou só dos benefícios, ele falou de várias outras coisas. Não é o principal. Como ele fala de várias outras coisas, tá me batendo isso aqui na cabeça, ó. Poxa, é um panorama geral. Agora discutir todos os benefícios. Muito exagerado esse item. Normalmente esses itens com palavras extremas estão errados 90% das vezes, tá? Vamos continuar aqui? Ou então é pedir por mudanças na maneira com que os bancos recrutam, não vou nem continuar lendo, né? Que os recrutadores bancários selecionam os seus empregados. Pedir por mudanças, o texto pediu por alguma mudança? Então, aqui a gente teve 3 itens aqui que claramente estão errados, aumentando muito a minha possibilidade de acerto, tá bom? Enfim, tá? O que acontece aqui? Ele está apresentando as muitas características do banco, mas ele não falou só disso. Ele fala das categorias que você tem lá dos funcionários, mas ele também fala de férias, de educação continuada, ele fala de um monte de coisas. Então, sem sombra de dúvidas, a melhor resposta realmente é a letra B. Vamos mais uma? Nessa frase, na frase, ó, quando ele fala in e abre aspas, ele está querendo dizer, ó, ele tirou a frase ipsis literis do texto. Na frase, candidates can also check internet job sites. Não vou nem continuar lendo que não precisa. O verbo modal can pode ser substituído sem mudança no significado pelo quê? Cara, muito legal essa questão que cobre um assunto chamado modal verbs. Olha que assunto massa. E aí quando ele diz os candidatos podem também verificar sites de emprego na internet, veja, should significa deveria. Eu vou jogando cada opção lá e vou vendo se faz sentido, tá? A tradução do texto é os candidatos podem verificar sites na internet. Podem, no sentido de eles têm essa possibilidade. Agora, o should significa deveria. Não, ele não está dizendo que deveriam. Ele está falando, ó, você pode, se você quiser. O must indica obrigação. O must significa deve. Eles têm que, né? Ele significa deve no sentido de ter que. Não, ninguém está te obrigando a nada. Ah, eles têm que verificar. Não, não, não. Eles verificarão. Não sei se eles verificarão. O will dá ideia de futuro. Mas eu não sei se eles verificarão, estou falando que existe a possibilidade. May dá um grau de incerteza, ou precisam. Não, eles não precisam nada, faz se quiser. Então tá aqui o famoso may que eu venho falando para vocês, com certeza é a melhor alternativa. Vamos tentar agora fazer um pouquinho por conta, que a gente está quase fechando aqui 1 hora certinho para você, de conteúdo bruto, com essas 5 questões que são previstas para a nossa prova. O fragmento blá blá blá, tá vendo? Tirou igual do texto. Abriu aspas, fechou aspas, ele copiou igual do texto. Aí ele fala, significa que, né, o serviço bancário é uma o quê? Vamos lá, olha só que eu traduzi. Eu vou traduzir a frase de novo. Ele cobrou bem essa parte aqui, ó. Lembra que eu te falei no começo da aula que o but, todo mundo sabe que ele significa mas nem todo mundo sabe que ele significa exceto, no sentido de menos. Ah, todo mundo gostou do show, but me, menos eu. Não é mas eu, é but me, menos eu. E o examinador foi na ferida, cara. Pô, então, vem me dizer que fazer aula não vai fazer a diferença pra você? Olha só, cara, só de saber isso aqui, ó. Você vinha traduzindo lá no texto comigo, cara. Olha o que ele cobrou. Ele cobrou bem você saber isso aqui, ó. Os bancos simplificam as vidas das pessoas, mas o que, ó? The business of banking, o negócio bancário é qualquer coisa menos simples. Se ele está dizendo que é tudo menos simples, é porque, agora eu vou interpretar, é porque o serviço bancário, ele é uma ocupação comum? Não. Ele é um trabalho elementar? Não. Ele é uma atividade complexa? Opa, deixa marcadinho, mas não marca e sai correndo. Elimina todas as outras. É uma profissão trivial, uma coisa boba? Não. É um negócio fácil? Tá louco? Pronto, já achei a resposta correta. Mas você veja que não foi fácil, cara. Olha o que o examinador está cobrando, que lindo. Bacana, né? Meu Deus, isso me motiva demais, porque valoriza o meu trabalho e valoriza você que está aqui comigo agora. Olha lá a próxima, número 4. In the sentence of the text. E aí ele leu a frase aqui, a gente já leu, eu não vou perder teu tempo, tá? Mas vamos lá. A palavra whereas, ai, 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 carrapato, não tem pai e não tem mesmo, porque ele se reproduz por partenogênese, mas eu não vou discutir isso porque isso é biologia. Cara, conjunções caem. Anota aí. Você vai entrar aqui no meu Instagram, tá marcado ali no slide, e você vai falar, professor, pelo amor de Deus, Senhor Jesus Cristo, vindo no céu, ora por nós todos os dias, me passe a lista de conjunções. Você precisa decorá-la. E é muito fácil. Pega um papel qualquer, tem um papel lá, tem um papel. Escreve as conjunções ou imprime as que eu te mandar.
Você vai uma vez por dia só, mas vai esquecer TV, vai esquecer celular, nada. Você precisa entrar focado ali. E você vai ler uma vez a lista, que não vai levar 1 minuto, não vai levar. Meu pedido é medíocre. Se você não consegue fazer isso uma vez no dia, você não merece passar. Desculpe a honestidade. Aí você focado, se tem gente na família, vou calem a boca, todo mundo calha a boca, que eu tô lendo agora a lista de conjunções, que vai te ajudar na prova de português também, porque as funções são as mesmas, e aí você vai ler com atenção e vai guardar. Mas eu não decorei ainda. Guarde, acredite no processo. Eu faço isso há quase 22 anos. Leu, com atenção, entrou, guardou. E você vai fazer isso todo dia até o dia da prova. Lê uma vez, que vai levar alguns segundos, pedido medíocre. Provavelmente, juro pra você, ali pelo 5º, 6º dia, você já vai saber decor ela inteira. O que? Vai saber decor. Vamos jogar longe? Com 1 semana, você vai saber ela decor. O que alguns fazem? Já sei decor, não preciso mais. E aí vem o problema. Quando você coloca ela na gaveta e guarda, ela começa a cair no esquecimento. Você tem que ler uma vez ela, e a parte chata é ler o que você já sabe. Mas eu vou ler de novo que but é mas? Vai! Porque a pior coisa que tem é você começar a pular, porque não, já decorei, já sei, e aí cair na prova e você falar assim, ó, tá na ponta da língua, mas eu não lembro. Aí bate desespero, tudo, ansiedade, você produz cortisol, afeta a tua capacidade cognitiva, é tudo de ruim. Então, cara, e isso é um segredo para você decorar qualquer coisa. É repetir aquilo diariamente, mesmo que você já saiba. Porque quando você deixa de praticar, começa a cair na curva do esquecimento, tá? É assim que funciona. Então vem comigo, quanta dica top. E aí, olha só, ele quer saber o que é whereas. E eu traduzi o whereas como enquanto que. Lembra disso? Enquanto que dá uma ideia de contrariedade. Quer que eu traduza a frase para você de novo? Vambora! Geralmente, os funcionários de empréstimos, né, estão na parte mais alta dessa variação. Ele estava falando de salário. Enquanto que os funcionários de atividades gerais de escritório estão na parte mais baixa, ou seja, são os que menos ganham. Então esse whereas, agora você vai responder sozinho. Expressa um contraste, ele destaca um problema, ele impõe uma condição. Peraí, condição tem que ter um se. Que se, cara? Não tem nada a ver. Se é if. Nada a ver. Ele apresenta um exemplo, tipo assim, quando você fala em português, tais como. Aí você vai dando exemplo, não vai? Em inglês, such as. Ou esse cara aponta para uma solução. Qual dessas você ficaria? Poxa, ele está falando de gente que ganha muito, em contraste com gente que ganha pouco. Em contraste. Gente, se você souber, mas whereas é uma palavra difícil. Se você fizer o que eu te disse, não vai ser difícil. E você vai embolsar uma questão que pro teu concorrente é dificílima, como pode estar sendo para você agora, mas ela vai deixar de ser difícil. Ela vai deixar de ser. Tá legal? Última questão para a gente poder se despedir desse encontro maravilhoso, que diz o seguinte. In addition to this... eu não acredito que ele cobrou isso. Eu não acredito, eu não avisei. Poxa, será que está marcado lá no texto ainda? Será que está marcado lá? Vamos ver. Vamos lá. These... Deixa eu ver. These specialists... diz pra mim que tá marcado. Tá marcado ainda! Caraca, velho, eu vou só apagar o que me interessa aqui. Eu falei pra você que cai assim, que você tem que fazer essa dinâmica, pelo amor de Deus. Olha lá, eu falei, cara, quando tem pronome, vai marcando ao que ele se refere. A gente viu que quando ele fala, além desses especialistas, quais especialistas? Lembra? Os proof operators e os bookkeeping clerks. Ó, a setinha tá pronta ali. Ele tá cobrando bem isso. A que essa parte these specialists se refere? Vamos lá para você ver como ele tá cobrando bem isso? Ó, olha lá. A frase these specialists se refere a quê? Agora a gente já sabe, tá? Tem todas as linhas, tudo aqui. Você quer que eu te mostre o trecho? Tá aqui, ó. A gente viu que quando ele diz in addition to these specialists, estava se referindo a quais profissionais que foram citados anteriormente mesmo? Ó, estes e... Cadê os proof? Ó, proof operators. Pronto, bati o olho, já achei a resposta. Certo? Uma questão que, num sentido assim, normal, como, né? Ela daria muito trabalho, puxa, tem que voltar, tem que ficar lendo, não. Não, cara, vai lá no texto direto, faz a interpretação. O pronome geralmente, o tio Rê falou, pronome geralmente se refere ao que veio antes. E vai pro abraço. É isso, espero que tenha sido profícuo. Aguardo o seu contato lá no meu Instagram para te passar a lista de conjunções. E, cara, vem fazer o curso. Vem fazer o curso porque, cara, eu não vou trabalhar para você ir bem na prova, eu vou trabalhar para você gabaritar.
Cara, muita gente não tem condições de fazer nenhuma dessas questões. Eu vou te colocar num patamar muito na frente dessa galera. E quem é concurseiro sabe quanto uma, duas, três ou cinco questões pode colocar você muito na frente do seu concorrente. Tá legal? Te espero lá no curso. Um grande abraço, prazer em conhecê-los e vamos trabalhar juntos. Bye!